Olá, estamos de volta para mais uma análise profunda e hoje a gente mergulha em Gênesis, capítulo 4. Vamos explorar versículo por versículo uma das histórias mais fundamentais e, sem dúvida, mais sombrias de toda a humanidade, a tragédia de Caim e Abel. E olha, isso aqui é muito mais do que só o relato do primeiro assassinato, viu? É um verdadeiro estudo de caso sobre a natureza da adoração, sobre a anatomia da inveja e, claro, sobre a responsabilidade que temos uns com os outros. A gente vai desvendar o texto hebraico, entender o contexto histórico e tentar sacar por que essa narrativa tão antiga ainda ecoa tão forte nos nossos dias. Tudo pronto? Então, vamos começar! Nossa jornada começa bem aqui com essa pergunta que Deus faz a Caim e que ressoa através dos séculos. Onde está Abel, o seu irmão? Essa pergunta, claro, não é para buscar uma informação que Deus já não saiba, de jeito nenhum. É uma convocação à responsabilidade. É o clímax de uma tensão que vem crescendo desde o comecinho do capítulo. E é a partir daqui que a gente começa a nossa investigação sobre o que de fato aconteceu entre esses dois irmãos. Para a gente entender a tragédia, a gente precisa voltar lá para o início, para os versículos 1 e 2. Gênesis nos apresenta a primeira geração que nasceu fora do Éden. Caim, um nome que pode significar adquirido ou ferreiro, e Abel, que em hebraico é revel e significa sopro ou vapor, o que é, uma premonição bem trágica da sua vida tão curta. Eles representam os dois pilares da civilização daquela época, a agricultura e o pastoreio. Duas formas de vida que muitas vezes entravam em conflito por recursos no mundo antigo. E é justamente através do trabalho deles, e mais importante, das ofertas deles, que o primeiro grande drama humano vai se desenrolar. Vamos dar uma olhada nos versículos 3 a 5. O texto diz que Caim trouxe do fruto da terra, uma descrição bem genérica, quase casual. Uma tradução grega antiga, a Septuaginta, até adiciona um detalhe bem interessante. Diz que ele não dividiu corretamente, o que sugere um problema na seleção ou talvez na atitude. Agora Abel, ele trouxe das primícias do seu rebanho e da sua gordura. O hebraico aqui é a chave de tudo. Ele trouxe os bekorot, os primogênitos, o que ele tinha de mais valioso. E as hevel, as porções de gordura, que eram consideradas a melhor parte, a essência da oferta. Então a gente percebe que a questão não era agricultura contra pastoreio, a questão era a atitude do coração. Abel deu seu melhor, foi um ato de fé, de sacrifício. A oferta de Caim, por outro lado, parece que foi só uma obrigação, sabe? Algo feito sem excelência. Como o livro de Hebreus vai dizer mais tarde, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. A reação de Caim, no versículo 5, é visceral. O texto diz que ele se irou muito e seu rosto se desfigurou. A imagem que a gente tem é de alguém com uma raiva tão intensa que chega a mudar a aparência física. É uma fúria que queima por dentro. Repare que ele não se questiona, não tenta entender por que a oferta dele foi rejeitada. Pelo contrário, a inveja e o ressentimento dele se viram todos contra o irmão, que ele passa a enxergar como a causa da sua humilhação. A semente do conflito, ali, regada pelo orgulho ferido, começa a brotar de um jeito muito perigoso. E aqui a gente chega num ponto de virada, nos versículos 6 e 7. Em vez de uma punição imediata, Deus se aproxima de Caim para conversar. Ele não acusa, ele questiona, oferecendo uma chance para Caim olhar para dentro de si e se arrepender. É um momento de graça, uma intervenção direta para tentar resgatar Caim antes que a raiva vire uma ação sem volta. É uma chance de ouro para mudar o rumo da história. Prestem muita atenção na linguagem usada aqui. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus está reafirmando que a aceitação está ao alcance de Caim, que depende das ações dele. Ele tem escolha, ele tem agência. E aí vem um aviso, que é icônico. Se, porém, não procederes bem, o pecado jaz à porta. O pecado aqui é personificado, ele é como uma fera selvagem, uma força ativa que está ali, de tocaia, pronta para devorar. E a porta, essa porta é a do coração, da vontade de Caim. A palavra hebraica para pecado nesse trecho é shatat. A palavra para jaz é rovetz, que descreve um animal agachado pronto para dar o bote. Alguns estudiosos até conectam essa imagem com demônios da mitologia mesopotâmica, que ficavam à espreita na entrada das casas. E a frase seguinte é, uau, é crucial. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado tem um desejo, uma vontade de controlar, de consumir Caim. Mas Deus afirma a soberania humana. A responsabilidade e a capacidade de dominar essa inclinação são de Caim. A liberdade de escolha é apresentada aqui de uma forma dramática, urgente. Mas Caim ignora o aviso. Ele simplesmente silencia a voz da consciência e da razão divina. O diálogo com Deus acaba
E o que vem em seguida, no versículo 8, é uma ação fria, premeditada. Ele não domina a fera, ele abre a porta e a convida para entrar. A história então se move para o campo, um lugar de trabalho que está prestes a se tornar a primeira cena de crime da história humana. O versículo 8 é brutal na sua simplicidade. Disse Caim a Abel, seu irmão. Algumas tradições mais antigas, como a Samaritana e a Septuaginta, até adicionam a frase "vamos ao campo", o que só reforça a premeditação. Ele atrai o irmão para um lugar isolado, longe de qualquer ajuda. E lá, levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. A repetição da frase "seu irmão" martela na nossa cabeça a gravidade do que ele fez. Não foi um ato de guerra contra o inimigo, foi a violação do laço familiar mais sagrado que existe. No versículo 9, Deus volta com a mesma pergunta: onde está Abel, o seu irmão? E a resposta de Caim é uma das frases mais famosas e arrepiantes de toda a Bíblia. Primeiro, uma mentira descarada, insolente, não sei. E depois, a pergunta sarcástica, desafiadora: acaso sou eu tutor de meu irmão? A palavra hebraica para tutor aqui é shomer, que significa guardião, protetor. Com essa pergunta, Caim nega a responsabilidade fundamental que temos uns pelos outros. É a filosofia da indiferença, o éclo sombrio do seu crime. Caim pode até tentar negar, mas a própria criação testemunha contra ele. A resposta de Deus no versículo 10 é poética e ao mesmo tempo terrível. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. No pensamento antigo, o sangue derramado injustamente profanava a terra e clamava por vingança, por justiça. O crime não foi um ato silencioso, privado. Não, ele perturbou a ordem do cosmos. A terra que Caim deveria cultivar, agora o acusa com um grito que chega até os céus. A consequência do que Caim fez, que é detalhada nos versículos 11 a 16, não é a morte, como a lei do olho por olho poderia sugerir mais tarde. Em vez disso, Deus pronuncia uma sentença bem complexa que mistura maldição, exílio e uma forma até surpreendente de proteção. Vamos analisar cada parte dessa sentença. Primeiro, a maldição. Maldito és tu da terra. A terra que ele manchou com o sangue de Abel agora se recusa a servi-lo. Para um lavrador, isso é a ruína total da sua identidade, do seu sustento. Segundo, o exílio. Serás fugitivo e errante. É uma alienação social e espiritual, escondido da tua presença. Mas aí, quando Caim lamenta que a punição é pesada demais e teme pela própria vida, vem o terceiro elemento. Deus coloca um sinal, em hebraico ot, em Caim. A natureza desse sinal é muito debatida, mas a função dele é clara. Não é uma marca de vergonha, mas um sinal de proteção divina para impedir um ciclo de vingança. E a história não acaba com a maldição. Na verdade, ela entra numa fase nova e fascinante. Caim, o exilado, o primeiro assassino, se torna o pai de uma linhagem e, paradoxalmente, o fundador da primeira cidade. É um comentário profundo e até meio sombrio sobre a natureza da civilização humana. No versículo 16, Caim se retira para a terra de Nod, que em hebraico quer dizer vagar. O destino dele vira o nome do seu lar. E lá, o homem que foi condenado a ser errante constrói uma cidade, um lugar de permanência, de segurança artificial. A descendência dele, que é descrita nos versículos seguintes, é marcada por avanços culturais, música, metalurgia, mas também por uma escalada de violência, que culmina naquele cântico arrogante de Lameque. A civilização que Caim funda é uma tentativa de criar segurança e um legado longe de Deus, uma cultura humana em oposição à cultura da fé, que vai ser representada mais tarde pela linhagem de Sete. E assim, a gente termina com essa tensão que a própria história nos deixa. O sinal de Caim foi uma extensão da maldição, forçando ele a viver com a culpa, ou foi um ato de graça, um sinal de que Deus não desiste da humanidade, mesmo no seu pior momento? A narrativa não dá uma resposta fácil. Ela nos força a encarar as tensões entre justiça e misericórdia, e a ecoar a pergunta que Caim deixou pra gente. Estamos dispostos a ser os guardiões dos nossos irmãos? A resposta a essa pergunta é o que define o tipo de mundo que a gente constrói. Agradeço a companhia de todos nesta análise de Gênesis 4.